Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no texto da nossa meditação nos domingos à noite, que é o Evangelho de Lucas, no qual temos pregado desde o capítulo 1 e, com a graça de Deus, também pregaremos até o fim. Desta vez, nós estamos examinando o capítulo 11, do versículo 1 ao 4, e esta é a segunda parte da mensagem intitulada Como Devemos Orar. Lucas 11, de 1 a 4, portanto, é a mesma referência, é o mesmo título, só que você que está anotando vai colocar parte 2, né? Como devemos orar, parte 2. Então, nós já vimos esta oração na semana passada, já vimos que todo esse contexto, desde o capítulo 11, verso 1, até ao versículo 13, vai falar sobre oração, mas nós estamos particularmente abordando, examinando a oração chamada dominical, oração do Senhor, a oração chamada do Pai Nosso, na versão de Lucas, que é mais curta que a de Mateus. É importante que você também tenha aberta a sua Bíblia em Mateus 6, do versículo 9 em diante, na verdade do versículo 5 em diante, onde o Senhor ensina a mesma oração, e nós já explicamos na mensagem anterior que nós acreditamos que trata-se aqui de duas ocasiões distintas em que Jesus ensina a mesma oração. Uma, quando ele está no Sermão do Monte, como parte do Sermão do Monte, e a outra, quando ele agora está orando em particular, e com isso, um dos seus discípulos, que percebe que ele está orando, quando ele termina, lhe pede para que ensine a oração. Por isso, a oração na versão de Lucas é mais curta, embora ela tenha basicamente os mesmos elementos da oração na versão de Mateus. Vamos ler então Lucas 11, apenas do verso 1 ao verso 4, a oração dominical. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, nós suplicamos, fazendo coro com a oração do presbítero Isaías, que o teu Espírito, Senhor, tome cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que por meio da exposição da tua palavra, o teu Espírito anule todo sofisma, todo pensamento falso, toda ideia que não condiz com a verdade da tua palavra, e que ele anule também toda altivez, todo orgulho que se levanta em resistência à tua palavra, e tome cativo o nosso pensamento, a obediência de Cristo, e que o Senhor fale a cada um segundo a sua necessidade. Ah, Senhor, os que estão aqui presentes, que estão mortos em seus delitos e pecados, que ainda não foram tocados pela graça interior, que esta mensagem, ó Deus, venha ser um instrumento do teu Espírito para restaurá-los, regenerá-los e convertê-los a Cristo. Há aqueles, ó Deus, que estão aqui, que são crentes em Cristo, mas estão caminhando, ó Deus, vagarosamente, emperrados, muitas vezes, por pecados não tratados, pelo desânimo, pela frieza espiritual, que o Senhor os reanime, os quebrante e os restaure. Há também aqueles, ó Deus, que já têm caminhado com o Senhor, que seja para eles, ó Deus, esta palavra mais um encorajamento para que mais zelosamente busquem o Senhor e busquem ter uma vida intensa de oração. Há ainda, Senhor, os que estão aqui, que não têm compromisso com o Senhor,
conhecem o teu evangelho, mas não têm compromisso com o Senhor e com o seu povo. Que o Senhor lhes fale ao coração também, mostrando-lhes a necessidade de fazerem parte de um corpo. Ó Senhor, ajuda-nos nesta noite. Fala comigo e com meus irmãos. Por nosso Senhor Jesus te oramos. Amém. Meus irmãos, nós já vimos que conforme o contexto de Mateus, no capítulo 5 do seu evangelho, a partir do verso 5, o Senhor Jesus introduziu naquele contexto a oração chamada Pai Nosso, mostrando que, de um lado, os discípulos não deveriam fazer da piedade um instrumento de marketing pessoal, de espiritualidade, como é o caso dos fariseus. Jesus falou isso em Mateus 6, versículos 5 e 6. Ele diz: quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar nas praças, em pé, nos cantos das praças, com o fim de serem vistos dos homens. De outro lado, Jesus também diz que os discípulos não deveriam fazer da oração uma tentativa de manipulação do divino com vãs repetições, como fazem os gentios. Ele falou isso em Mateus 6, 7. E nós vimos ainda que a oração ensinada pelo nosso Senhor divide-se então em duas partes, sendo a primeira parte referente a petições com relação a Deus, ao seu reino, à sua vontade e à sua glória, e a segunda parte com relação às nossas necessidades. Nós vimos que em Mateus há 3 pedidos específicos com relação a Deus, à sua glória e ao seu reino, e 3 pedidos com relação às nossas necessidades. E no caso de Lucas são respectivamente 2 e 3. Mas o conteúdo da oração essencialmente é o mesmo. Nós vimos que as petições com o pronome teu, tua, são aquelas referentes a Deus, e as com o pronome nós e nosso são referentes a nós e nossas necessidades. Você deve lembrar, você que esteve no domingo passado, que na mensagem anterior nós examinamos somente a primeira parte dessa oração, com base no exemplo do Senhor Jesus e nas primeiras palavras da oração por ele ensinada. E nós aprendemos 4 princípios que eu quero rapidamente relembrar. Primeiro, nós aprendemos com Cristo aqui que nossa vida de oração deve inspirar outros a orar. Lucas diz que ele está orando em particular. Lucas, como nós já vimos, é o evangelista que mais enfatiza a importância da oração. É em Lucas que nós vemos mais Jesus orando várias vezes, e aqui de novo ele está orando, e a sua vida de oração, embora ele estivesse discretamente num canto, chama a atenção de um de seus discípulos, e nós também devemos ter uma vida de oração que deve inspirar outros a orar. Em segundo lugar, nós aprendemos que nossa oração deve ser orientada pelas instruções do Senhor e não pelas nossas ideias. O Senhor disse: quando orardes, dizei. Ele diz exatamente o que devemos dizer na oração. Não é baseado no que nós pensamos, no que é melhor para nós, ou no que nós pensamos do que é a oração, mas na instrução do Senhor, que para nós está registrada na Escritura. Em terceiro lugar, nós aprendemos na semana anterior que a oração é uma expressão da nossa condição de filhos. Uma condição que somente é possível através da conversão a Jesus e a união com Ele pela fé. Somente aqueles que têm Cristo, que se converteram a Cristo, podem ser chamados filhos de Deus, como nós mostramos argumentando na Escritura na semana passada. Mas a oração é, antes de tudo, comunhão viva, comunhão íntima, comunhão deliciosa com Deus como nosso Pai. A oração é uma vivência da nossa filiação. Em quarto lugar, nós vimos que na oração cristã devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua glória. Antes de qualquer coisa, Jesus nos ordena pedir: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e com o acréscimo de Mateus, seja feita a tua vontade. Antes de tudo, na oração, meus irmãos, nós devemos visar aos interesses, aos planos, aos propósitos de Deus e aquilo que lhe agrada. E isto tudo significa que a oração começa com adoração. Este é um ponto que eu não mencionei, talvez, na semana passada, mas quando Jesus nos ensina a dizer: santificado seja o teu nome, Ele está nos ensinando a adorar. Quando nós estamos diante do nosso Pai, antes de pedir qualquer coisa, nós devemos
pelos olhos da fé, contemplá-lo em sua beleza, nós devemos refletir sobre o fato de sermos seus filhos, nós devemos olhar para a sua santidade, para as suas perfeições, para os seus atributos, para a sua glória e majestade, e nós devemos nos deleitar nela, e nós devemos falar dela. Oração começa com adoração, com reconhecimento de quem é o nosso Deus. Então, as duas primeiras petições que estão aqui em Lucas, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, elas são, resumidamente, eu não coloquei nesses termos, mas eu estou colocando agora, elas são expressão de filiação, de adoração e de obediência. Filiação, adoração e obediência, porque o Senhor diz, venha o teu reino, mas esse venha o teu reino significa que nós estamos submissos a Deus, e Mateus acrescenta, faça-se a tua vontade, ou seja, a oração é um meio de graça para nos fazer mais obedientes a Deus e a sua vontade, e é um ato de missão no qual nós estamos trabalhando pelo reino de Deus. Filiação, adoração e obediência. Muito bem, nesta segunda parte, nós abordaremos as petições relacionadas às nossas necessidades. Só depois de falar dos interesses de Deus, nós vamos falar daquilo que nós necessitamos. E, meus irmãos, observem comigo que, de maneira magistral, Jesus resume essa parte em 3 pedidos. E esses 3 pedidos eu vou falar de diversas formas. Ele nos ensina a pedir, primeiro, pelo sustento diário. Aqui estão as 3 divisões da nossa mensagem. Pelo sustento diário. Segundo, ele nos ensina a pedir pelo perdão dos pecados. E terceiro, ele nos ensina a pedir pela vitória nas tentações. Sustento diário, perdão dos pecados e vitória nas tentações. Meus irmãos, aqui estão todas as nossas necessidades, todas as nossas reais necessidades estão incluídas. Lembre-se, aqui temos o mestre da oração. Aqui temos aquele que nos ensina a orar e que nos capacita a orar e que abriu o caminho para o Pai. Então, nós devemos atentar para o que ele fala e entender que tudo o que Jesus fala aqui é suficiente. É óbvio que não é que nós devamos orar apenas com estas exatas palavras, mas toda oração precisa incluir esses princípios. Nós precisamos em toda oração estar conscientes de que Deus é nosso Pai, nos deleitar nessa comunhão, adorá-lo, colocar os interesses do seu reino à frente dos nossos interesses, e também quando nós oramos por nossas necessidades, não estamos autorizados a orar segundo nossos desejos particulares e segundo a nossa compreensão particular. Aqui Jesus nos ensina quais são nossas reais necessidades. O que de fato nós precisamos, porque frequentemente, meus irmãos, nós confundimos desejo com necessidade. Eu preciso de um smartphone 14, 15, 16, eu não sei qual é o número. Eu preciso de uma televisão melhor. Eu preciso de um carro novo. Eu estou precisando desse vestido. Nós costumeiramente falamos aquilo que é desejo, nós tratamos como necessidades, mas não é assim. Apenas 3 grandes necessidades reais são apresentadas por Jesus. Ele diz, vocês vão pedir isto. Veja, não é que nós não devamos pedir, nós devemos pedir. E Jesus ele vai dizer isso claramente aqui mesmo, neste capítulo. Ele vai dizer no verso 9, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. O crente pode e deve pedir, e pedir insistentemente, mas a questão é, o que devemos pedir? Quando Jesus diz pedi e dá-se-vos-á, lembre-se, ele antes ensinou o que devemos pedir. A gente gosta muito do pedir e dá-se-vos-á, não é? Mas a gente não gosta muito de considerar o que devemos pedir. Mas Jesus, antes de dizer, peçam e ser-lhes-á dado, busquem e vocês encontram, insistam, batam, não deixem de pedir. Mas o que devemos pedir? Este é o ponto. E é sobre isso que trata essa segunda parte da oração. Nós podemos resumir nossas reais necessidades em 3 palavras.
Eu já falei dessas em 3 expressões, não é? Sustento diário, perdão dos pecados e vitória nas tentações. Você já tem as 3 divisões, eu vou falar de outra forma. Em 3 palavras, tudo com P. Jesus nos ensina a pedir por provisão. Jesus nos ensina a pedir perdão. E Jesus nos ensina a pedir proteção. Provisão, perdão, proteção. Essas petições, meus irmãos, elas cobrem toda a nossa vida, inclusive no seu processo passado, presente e futuro. Pense comigo, Jesus está englobando passado, presente e futuro. Veja bem, qual é a nossa maior necessidade quanto ao passado? Visto que já passamos pelas experiências da vida nessa dimensão, quer tenham sido boas, quer tenham sido más. O que precisamos com relação ao passado, onde tudo já aconteceu? Precisamos de perdão. Precisamos que Deus nos perdoe pelas ocasiões em que não agimos piedosamente, pois o que fizemos já passou, mas o que fizemos, se foi pecaminoso, coloca-nos em dívida com o Senhor. Então, em relação ao passado, tudo o que precisamos é olhar para as nossas ações e dizer: Senhor, perdoa-me pela forma como eu agi, pela forma como eu reagi. Não importa se eu chorei ou se sorri. Eu não vou falar que o importante é emoções que eu vivi, não. Não importa se eu chorei ou se sorri, o que importa é se na minha tristeza e na minha alegria eu agi piedosamente. Se eu usei a minha tristeza para glorificar a Deus, ou se eu usei a minha tristeza para extravasar os meus pensamentos egoístas. Não importa se eu me alegrei ou me entristeci, mas se eu me alegrei em Deus ou me alegrei no pecado. Então, quanto ao passado, o que precisamos sempre é olhar para como nós nos comportamos naquele dia, naquela semana, naquele momento da nossa vida, e nós precisamos pedir perdão. E o que precisamos para o presente, meus irmãos? O que precisamos para hoje? Apenas a provisão que nos é necessária, apenas a provisão para o nosso sustento. Jesus diz que basta ao dia o seu próprio mal, que nós devemos viver um dia de cada vez. E o que necessitamos para o futuro não é nos formar, eu estou falando da real necessidade. Todas as outras coisas que nós desejamos, elas só são importantes na medida em que atendem à real necessidade. Não é você se formar, não é você casar, não é você ter saúde. O que você precisa é proteção, para que nós não caiamos em nossas lutas contra o pecado, o mundo e o diabo. Comentando a oração dominical, John Stott observa que os 3 pedidos que Jesus coloca em nossos lábios são magnificamente completos. Eles incluem, em princípio, todas as necessidades humanas, as materiais, representadas pela figura do pão de cada dia, as espirituais, o perdão de pecados, e as morais, o livramento do mal, para que não caiamos. O que fazemos sempre que proferimos esta oração, meus irmãos, é expressar nossa dependência de Deus em cada setor da vida humana. Como devemos então orar? Você já tem praticamente toda a mensagem, se você anotou, mas eu quero então me debruçar com você em cada um desses pontos. Primeiro, devemos pedir provisão. Eu quero acrescentar e ampliar esse princípio, esse é o primeiro grande ponto da nossa mensagem. Devemos pedir a provisão como expressão de dependência do nosso Pai. Lembre que Jesus está nos ensinando a nos dirigir a Deus como Pai, a nos relacionar a Deus como Pai. Eu quero chamar a atenção para a nossa relação com Deus, o Pai. Ele está nos ensinando, devemos pedir, esse é o princípio, devemos pedir a provisão como expressão de dependência do nosso Pai. E, meus irmãos, o que é que Jesus nos ordena pedir? Ele diz: vocês vão orar assim: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Há uma redundância aqui. A palavra cotidiano significa do dia a dia. Mas Jesus usa esta palavra, uma palavra no grego, que significa cotidiano, o pão que nós precisamos
para a nossa próxima refeição, este é o sentido do termo, mas ele acrescenta, dá-nos de dia em dia. Qual é a razão dessa redundância? Eu quero falar em forma de princípio. Dentro desse primeiro pedido, como expressão de dependência, nossa oração deve ser uma expressão de contentamento e não de avareza. Quando nós pedimos por nossas necessidades materiais, anote isso aí, nossa oração deve ser uma expressão de contentamento e não avareza. O que é avareza? A avareza é, como disse William Barclay, o maldito amor de possuir. É o apego às posses. É o desejo de ter sempre mais, é o desejo de enriquecer, é o desejo de ter mais do que você realmente precisa. Isto é avareza. Jesus está aqui combatendo a nossa avareza. Ele diz, o pão nosso de cada dia. Por um lado, meus irmãos, ao falar de pão, Jesus está tomando a parte pelo todo. Ou seja, Jesus está se referindo a tudo o que precisamos para o nosso sustento. Assim interpretaram os reformadores. Lutero, por exemplo, entendia que pão seria um símbolo para todas as coisas necessárias para a preservação desta vida, como o alimento, a saúde do corpo, o bom tempo, a casa, o lar, a esposa, os filhos, um bom governo e a paz. Na verdade, a palavra de Deus diz que, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Este é o ponto. Note, porém, que Jesus nos ensina a pedir. O que Jesus nos ensina a pedir? Ele ensina-nos a pedir o pão de cada dia. O pão de cada dia. Sabe o que ele está dizendo? Você não deve se preocupar com o dia de amanhã. Você não deve se preocupar com o dia de amanhã. Você deve se preocupar apenas com aquilo que você precisa para hoje. Amanhã pertence a Deus. O que Jesus está fazendo é ressoar um ensino que nós encontramos em Provérbios capítulo 30, versos 7 a 9. Eu peço que você abra lá. Provérbios 30, de 7 a 9. Estes são provérbios de um sábio chamado Agur. Não são de Salomão. De 7 a 9, está escrito: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Eu não quero nem pobreza nem riqueza. Eu quero apenas o pão que for necessário. É isto que Jesus está nos ensinando. Jesus está dizendo que o Filho do Reino não se ocupa com nada no que diz respeito aos interesses temporais, além do que lhe é necessário. Fica claro, meus irmãos, que Jesus quis se referir, como disse John Stott, às necessidades e não aos luxos. Então, quando Jesus diz pedi e dá-se-vos-á, não é como dizem certos salafrários, certos falsos profetas: peça o que quiser, uma casa, um carro do ano, uma mansão, Deus vai te dar 5 carros, 5 casas, Deus vai te dar prosperidade. Não é isso. Jesus não ensina a pedir isso. Jesus ensina a pedir apenas o pão. Não são os nossos luxos, mas as nossas necessidades. Da mesma forma, na chave linguística do grego do Novo Testamento, o autor, comentando esse trecho, adverte-nos de que a singela palavra pão previne de todo luxo, de toda ânsia de consumo e exorta para a simplicidade e o controle dos desejos. Por isso eu falei, e repito o princípio, a oração pelas coisas materiais deve ser uma expressão de contentamento e não de avareza. Eu estou contente, tendo sustento e com que me vestir. Mas, meus irmãos, se formos honestos, o nosso coração é inclinado a fazer da oração uma expressão de avareza. Nós frequentemente usamos fora de contexto passagens como Mateus 21, 22. Em Mateus 21, 22, Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. E aí a gente vai para a Bíblia: ó Senhor, o Senhor disse tudo, eu quero aquele carro, eu preciso, eu tomo posse, eu determino, eu isto, eu aquilo.
Mas nós temos que considerar as passagens dentro do contexto das Escrituras. O nosso Senhor nos mostra aqui, queridos, como muitas pessoas acham que a fé é uma varinha de condão, e como se Deus fosse uma espécie de gênio da lâmpada, obrigado a atender os nossos desejos. Bom, você pediu, você confiou na minha promessa, agora o que você quer, meu amo? Porém, nosso Senhor nos ensina a não pedir mais do que o suficiente para a nossa subsistência. Desse modo, meus irmãos, o cristão maduro, conhecedor das Escrituras, ele sabe que, de fato, como diz Paulo em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 8, 1 Timóteo 6, de 6 a 8, o cristão maduro, conhecedor das Escrituras, ele sabe que, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O cristão maduro traz em seu coração as palavras do seu Senhor, que mais à frente, no capítulo 12, vai dizer, no versículo 32, não temais, ó pequenino rebanho, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Estes desejos seus são muito menos do que o Pai já lhes deu, e vai lhes dar plenamente o seu reino. Não temais, ó pequenino rebanho. Para o cristão genuinamente maduro, não lhe interessam os tesouros sobre a terra. Meus irmãos, e aqueles despenseiros do reino, a quem aprover ao Senhor, que enriqueçam, porque Ele pode dar, sim, riqueza. Eles não devem pedir, mas Deus pode dar. Mas eles não depositarão sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E esses que recebem de Deus mais do que o pão necessário, hão de entender que é para que eles usem as suas riquezas para investir no reino de Deus, sendo ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, acumulando para si mesmos o verdadeiro tesouro, que é o sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Essa é a exortação que nos faz o Senhor em 1 Timóteo, capítulo 6, de 17 a 19, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Por isso, quando ora por suas necessidades, o cristão deve satisfazer-se apenas em pedir: dá-me o pão que for necessário e dá-me cada dia. Ou seja, ele não pede nem para estocar. É isso que Deus está dizendo. Irmãos, eu preciso fazer uma correção aqui. Às vezes a gente ora e a gente está acostumado tanto a repetir a oração que a gente nem percebe o que a gente ora. E se você faz essa oração, eu queria corrigir. Já vi muitos cristãos quando vão orar, Senhor, que nunca nos falte esse pão. Pare de fazer isso. O seu Pai já sabe o que de você precisa. O seu Pai, Ele lhe instrui a agradecer o que você tem e pedir apenas aquilo que você precisa para o momento. Não precisa você dizer que nunca nos falte esse pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Esta é a petição. Dá-nos o pão hoje, o pão que nos é necessário. Meus irmãos, em segundo lugar, dentro deste ponto, veja, devemos pedir a provisão como expressão de dependência do nosso Pai. Se nós dependemos do nosso Pai, tendo sustento e com que nos vestir, devemos estar contentes. Dentro desse ponto, nós trouxemos uma ideia secundária, que nossa oração é expressão de contentamento e não de avareza. Mas dentro desse pedido ainda, de pedir a provisão, eu quero trazer eu vou deixar para colocar mais para frente. Porque todos os pedidos, eles estão ligados a esse princípio que eu queria trazer aqui. Eu anotei para falar aqui, mas eu vou falar. Vamos então para a segunda petição. Nós devemos pedir, segundo princípio, devemos suplicar o perdão que restaura a comunhão com nosso Pai. Então devemos pedir a provisão como expressão da nossa dependência do nosso Pai, e devemos, em segundo lugar, suplicar o perdão
que restaura a comunhão com nosso Pai. Ele nos ensina a pedir: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo o que nos deve. O que isto significa, meus irmãos? Primeiro, que em nossa oração nós devemos reconhecer a pecaminosidade do nosso coração, o demérito diante de Deus e a dependência de sua misericórdia e graça. Pedir perdão significa reconhecer a nossa pecaminosidade, o nosso demérito. Sabe o que quer dizer? Nós não merecemos o que estamos pedindo. E a dependência da misericórdia e graça. Jesus diz: perdoa-nos as nossas dívidas. O pecado é uma dívida. Quando nós pecamos, nós temos a penalidade sobre nós. A lei, a sentença da lei pesa sobre nós. E o que Jesus está nos ensinando a pedir é a nossa necessidade espiritual fundamental. Nós tratamos disso, meus irmãos, quando nós falamos ali sobre o homem paralítico, no capítulo 5 de Lucas. Você lembra? Havia um paralítico, ele tinha 4 amigos, esses 4 amigos procuraram a Jesus, e a casa estava cheia, e não podendo entrar, eles tiraram uma parte do teto. Isso é interessante. Eles tiraram uma parte do teto e eles baixaram o paralítico, porque era urgente. Era urgente. E eu queria colocar um ponto para nós entendermos. Quando Jesus olha para aquele paralítico, nós deveríamos, naquela ocasião, nós perguntamos: qual é a maior necessidade do paralítico? Qual é a necessidade do paralítico? Ora, se você é um paralítico, o que você espera? A maior necessidade do paralítico, você diria, é andar, mas não é. Jesus olha para aquele homem e ele diz o quê? Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Homem, os teus pecados estão perdoados. E então os fariseus dizem: mas quem pode perdoar pecados senão o que é Deus? Ele está blasfemando. E ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem foi curado. Qual era a maior necessidade daquele homem? Qual é a maior necessidade de qualquer pessoa? Não é saúde, não é nem sequer o pão. É ter a sua relação com Deus consertada, restaurada. E esta relação com Deus só pode ser restaurada por meio do perdão dos pecados. O Senhor Deus falou em Isaías 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Os nossos pecados nos separam de Deus. É por isso que a maior necessidade é o perdão. Nós podemos dizer aqui que esta oração que Jesus nos ensina, sobretudo para aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus, é uma oração por salvação. O pedido aqui é para que Deus nos perdoe, para que sua ira se retire de nós, para que não sejamos castigados conforme os nossos pecados merecem. Trata-se da nossa necessidade espiritual fundamental, uma correta relação com Deus. Por isso, o princípio, devemos suplicar o perdão que restaura a comunhão com nosso Pai. É claro que a justificação é uma doação de perdão para toda a nossa vida, mas a prática da confissão é um meio de santificação, é um meio de mortificarmos o pecado, pois a salvação não consiste em Deus nos livrar apenas da condenação do pecado, que é o que acontece na justificação. Deus também precisa nos livrar do poder do pecado, que é o que acontece na santificação, e por isso nós precisamos praticar a confissão diária. É por isso que há um trecho do nosso culto intitulado Suplicando a Misericórdia do Rei, e este é o momento para nós refletirmos o que temos feito. Nossa oração deve ter o reconhecimento da pecaminosidade do nosso coração, do demérito de Deus, diante de Deus, e da dependência da sua misericórdia. Todos nós precisamos
de perdão. Nós devemos orar todos os dias, confessando nossos pecados a Deus. Mas há um outro princípio que Jesus ensina com relação a isto. Ele nos ensina a pedir de que maneira? Presta atenção, igreja. Perdoa-nos as nossas dívidas. Vamos ler juntos? Quero que você faça como pedindo perdão a Deus mesmo. Só a primeira parte do verso 4. Vamos lá. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Nós não só reconhecemos a pecaminosidade do nosso coração, mas esse reconhecimento deve nos levar a sermos misericordiosos para com aqueles que pecam contra nós. Sabe o que isso significa, crente? Você deve sempre confessar os seus pecados com espírito de perdão. Por sermos objetos da graça e da misericórdia do Senhor, Deus não espera de nós outra atitude para com nossos devedores que não perdão. Por isso Ele nos ensina a confessar nossos pecados com a disposição de também perdoar nossos devedores. Assim como nós perdoamos, diz a versão de Mateus, capítulo 6, verso 12. E lá em Mateus, se você quiser abrir lá, no capítulo 6, no versículo 12, parte B, Jesus acrescenta uma advertência. Não é que perdoar os nossos devedores nos torna merecedores do perdão de Deus. É apenas que não perdoar os nossos devedores bloqueia para nós a ação graciosa de Deus. Observe que ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, esta é uma advertência séria. Nós oramos frequentemente para que Deus perdoe os nossos pecados. E são muitos os cristãos que fazem isto todos os dias, mas guardam mágoas por dias, por meses, por anos, contra outros irmãos. Somos capazes de orar todos os dias para que Deus perdoe os nossos pecados e manter o nosso coração fechado, muitas vezes até mesmo para com os irmãos. Embora aqui diga, pois perdoamos a todos, incluindo os que não são irmãos, os que nos devem. É inadmissível, portanto, que eu espere de Deus que Ele me perdoe quando eu fecho o meu coração para o irmão contra quem eu estou magoado. Eu preciso praticar o perdão constante. Irmãos, é inadmissível que um crente, por exemplo, esteja tão magoado que ele não consiga falar com outro crente, olhar no rosto de outro crente, falar pacificamente, saudar outro crente. E há irmãos, há crentes que são capazes de agir assim. Eles conseguem ser da mesma igreja e não se falar, porque um está magoado com o outro, enquanto hipocritamente oram: perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós devemos orar com espírito de perdão. Não é que perdoar o próximo nos torne merecedores do perdão de Deus. Perdão é uma obra da sua graça. O que o Senhor quer nos ensinar é que se alguém não está disposto a perdoar, na verdade significa que não experimentou ou não compreendeu o perdão de Deus, pois uma coisa é resultado da outra. Não perdoar aqueles que nos ofenderam revela falta de discernimento da gravidade do pecado, da extensão do perdão de Deus. Se eu estou magoado, eu estou em pecado. Como eu estou pedindo perdão de Deus e ao mesmo tempo estou magoado com o meu irmão, o que é um pecado? Se eu estou pedindo perdão de Deus e eu tenho mágoa contra o meu irmão, eu estou em pecado. O meu pedido de perdão é hipócrita, é farisaico, é insincero. Você entende? Eu estou dizendo: Senhor, perdoa o meu pecado. E Deus diz que eu não devo guardar mágoa com meu irmão. Mas eu não consigo falar com meu irmão, eu não consigo saudá-lo, eu não consigo olhar para ele, eu não consigo amá-lo, eu não consigo esquecer o que ele me fez.
Enquanto eu peço perdão a Deus e eu digo que eu estou arrependido, no entanto, eu estou alimentando o pecado da mágoa, da amargura, do ódio, do rancor. Não tem como eu ser perdoado. Então, meu irmão, eu vou ser bem claro aqui. Se alguém, começando do contexto da igreja, se alguém na igreja, na mesma igreja, com quem você não fala, a quem você não saúda, com quem você está magoado e que você não consegue perdoar, a minha oração e a minha advertência é: arrependa-se do seu pecado, perdoe o seu irmão, vá o mais rápido com ele, entre em acordo sem demora com o teu irmão, deixa no altar a tua oferta, reconcilia-te com teu irmão, abraça o teu irmão, abraça a tua irmã, recebe-o, declara o perdão, quebra esta mágoa, arrepende-te. Porque senão você não pode orar, perdoa os nossos pecados, porque Jesus está dizendo, Jesus diz, vocês têm que orar assim: perdoe o meu pecado como perdoo o pecado dos outros. Se você não perdoa, você não está arrependido. Quem odeia seu irmão é assassino. Eu não estou querendo saber a gravidade do pecado do teu irmão. Eu não estou querendo saber o que ele fez, ou o quanto você está magoado, ou o quanto ele te feriu, ou o quanto ele feriu os que você ama. O que eu quero saber é o que Jesus diz. Você precisa orar: perdoa-me, porque eu tenho perdoado. Esta é uma oração, é um pedido sério. É por isso que, em geral, as pessoas mais ressentidas e rancorosas são, ao mesmo tempo, as mais atormentadas com sentimento de culpa. Se nós compreendermos, meus irmãos, quão desesperadamente corrupto e pecaminoso é o nosso coração, e quão frequentemente nós transgredimos os mandamentos, nós teremos compaixão daqueles que nos ofendem. Lloyd Jones captou o sentido da passagem ao comentar. Ele diz: a prova que fomos perdoados é que perdoamos aos outros. O homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue vertido de Cristo e nada mais, é o indivíduo que tem de compulsão a perdoar a outros. Não pode mesmo evitá-lo. Sempre que eu me vejo perante Deus e percebo ao menos alguma coisa daquilo que meu bendito Salvador fez por mim, então me disponho a perdoar qualquer coisa que outrem tenha feito contra mim. Dessa forma, a nossa disposição de perdoar deve refletir o perdão que já recebemos. Não temos o direito de esperar de Deus aquilo que não estamos dispostos a demonstrar ao nosso próximo, especialmente se ele for nosso irmão. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. Talvez o seu coração esteja dizendo: eu sei, Senhor, que eu preciso perdoar, mas eu não consigo. Você tem o Espírito Santo, irmão? Você é convertido de fato? Essa palavra é mentirosa. No fundo, o seu coração está dizendo: eu não quero, eu me recuso. Você consegue se você é crente, você tem o poder do Espírito. Você não perdoa porque você não quer. Perdoa-nos as nossas dívidas, porque temos perdoado os nossos devedores. Devemos, em terceiro lugar e último lugar, pedir a proteção para que não pequemos contra o nosso Pai. Devemos pedir a provisão como expressão de dependência do nosso Pai. Devemos pedir o perdão para restaurar nossa comunhão, para não quebrar nossa comunhão com o nosso Pai. E devemos, em terceiro lugar, pedir a proteção para que não pequemos contra o nosso Pai. Ele diz: e não nos deixes cair em tentação. E aqui um princípio dentro desse pedido. O que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que a oração cristã envolve uma luta implacável contra o pecado.
Nós devemos pedir, nós devemos buscar e nós devemos bater, mas uma das coisas mais necessárias é que nós permaneçamos de pé. Então a luta, a oração é um meio de graça pelo qual nós temos uma luta implacável contra o pecado. Jesus está ensinando os seus discípulos a expressarem suas necessidades morais. Literalmente Jesus diz: não nos conduzas para a tentação, mas livra-nos do maligno. É assim que está no original. Isto levanta a pergunta: Deus conduz à tentação? Para responder isto é preciso definir duas palavras: conduzir e tentação. Porque literalmente é o que Jesus diz, nós devemos pedir: não nos conduzas à tentação. Comecemos com a última, tentação. A palavra tentação tem duas diferentes conotações na Bíblia. Num sentido mais geral, ela significa provação, apontando uma experimentação de algum tipo. Neste caso, o que está em foco é o teste da genuinidade da fé e do caráter. Já no sentido mais restrito, refere-se ao que chamamos tentação, que é a sedução ao pecado. Experimentação é uma coisa, sedução ao pecado é outra. Tentação seria a investida que nos leva a cair. Na língua grega, a palavra é a mesma, e neste ponto particular, a nossa língua é mais rica, porque ela faz uma distinção entre provação e tentação, mas a palavra grega é a mesma para ambas as coisas. E nós diferenciamos então esse sentido, e nós percebemos claramente a diferença entre as duas coisas em Tiago. Se você quiser abrir lá, em Tiago capítulo 1, de 1 a 4 e verso 12. Lá ele fala do que chamamos de provação, dos versículos 13 a 15, ele se refere à tentação. É interessante porque ele fala dos versos 1 a 4, da provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. A palavra grega é a mesma. Depois ele diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. A palavra é a mesma, mas o contexto indica duas perspectivas diferentes. Isto porque, em certo sentido, provação e tentação expressam duas perspectivas para o mesmo evento. Nós podemos entender isto da seguinte forma: por um lado, uma provação é um evento com o qual Deus tenciona provar e fortalecer nossa fé. Mas essa mesma provação pode vir a ser uma fonte de tentação, uma isca para nos arrastar ao pecado, por causa da nossa cobiça. Por outro lado, a tentação é permitida por Deus como um meio de provar a autenticidade da nossa fé. Então, as adversidades que como cristãos sofremos no mundo são tanto uma oportunidade de provarmos nossa fé e crescermos, como também podem ser uma fonte de tentação para nós. Deus prova, mas não tenta. Externamente, o diabo nos tenta para nos fazer cair. Por isso, em Mateus, ele acrescenta: mas livra-nos do mal. E a palavra mal ali traduz a palavra maligno, referindo-se a Satanás. Mas pior que isso, não somos tentados apenas externamente por Satanás e pelo mundo. Nós somos tentados internamente pela nossa própria cobiça. É isto que Tiago fala dos versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus mesmo não pode ser tentado por ninguém, e Ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Porém, Deus nos prova, ele diz isso no verso 4, para nos fazer perfeitos e íntegros em nada deficientes. Mas Deus quer que nós sejamos participantes da sua santidade. Reverendo Augusto Nicodemos usa uma ilustração que eu quero citar aqui. Ele diz assim: de que maneira uma prova é também uma tentação? Um exemplo: eu tenho no meu escritório, eu sou um chefe e eu tenho uma secretária nova. E essa secretária nova é bonita e é atraente. Ela estar ali no meu escritório pode ser uma provação e uma tentação. O reverendo Nicodemos assim explica: o que Deus quer, quando permite que você tenha uma situação assim, é que você mostre, se você é casado, que você ama a sua esposa. É fácil amar a esposa quando a secretária ou colega de trabalho tem 80 anos de idade, sei lá. Mas Deus está lhe dando uma oportunidade para você demonstrar seu amor e sua fidelidade à sua esposa, e assim ser aprovado como marido fiel. Isto, da perspectiva de Deus, é uma provação. Mas, ao mesmo tempo, conclui o reverendo Nicodemos, aquilo se constitui uma tentação, porque o diabo pode usar aquilo para tentar derrubá-lo, para tentar fazê-lo cair. A mesma coisa pode ser dita de uma doença grave,
de uma grande perda ou privação de algum tipo, por exemplo. O objetivo de Deus ao permitir estas coisas em sua vida é aprová-lo, é fazê-lo crescer no meio do sofrimento. Mas este mesmo evento representa uma tentação. Podemos ser tentados a questionar a Deus, a duvidar da sua bondade, a nos fazer de coitados, de vítimas da maior injustiça do mundo, perguntando por que eu, e podemos até apostatar da fé. O que precisamos entender, meus irmãos, é que a tentação existe no meio das provas, e esta tentação não procede de Deus, nem nos são enviadas por Ele com este objetivo. Assim conclui o reverendo Nicodemos. A tentação, ou seja, a vontade, o desejo, a pressão, a tendência a reagirmos da forma errada, no meio do dilema e da dificuldade, não procedem de Deus, mas do nosso próprio coração. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A união da nossa cobiça com a tentação é que produz o pecado. Podemos deixar o texto nesse ponto e voltar à oração dominical. Uma vez que a provação pode ser enviada por Deus e ter um propósito benéfico, o Senhor, ao nos ensinar a fazer um pedido negativo, não nos deixes, não nos conduzas à tentação, obviamente Ele está falando do aspecto negativo. Então nós podemos agora entender o segundo termo. O que é ser conduzido à tentação? Se Deus a ninguém tenta, o sentido de ser conduzido só pode ser permitir. Na verdade, então, Jesus está nos ensinando a dizer: não nos permitas entrar em tentação. Não nos permita chegar a um ponto em que sejamos induzidos ao pecado, mas livra-nos do poder do maligno. E essa petição é uma expressão da nossa fraqueza, da nossa dependência do poder de Deus para vencer o pecado. Os filhos do reino sabem que foram eleitos em Cristo desde a eternidade, para uma vida santa e irrepreensível. Por isso eles anseiam viver de um modo digno da vocação a que foram chamados, para o inteiro agrado do Senhor. Eles perseguem o alvo de ser perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celeste, mas em sua caminhada, eles se veem acossados pelas tentações de Satanás, pelas seduções do mundo, pela força da corrupção neles restantes, os restos mortais do velho homem. Os filhos do reino estão conscientes do pecado como uma fera, um predador adormecido, que jaz à porta, esperando para ser despertado e alimentado. Os filhos do reino percebem que o diabo anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eles reconhecem que o mundo inteiro jaz no maligno, e eles reconhecem que todas essas são forças implacáveis contra as quais não terão êxito, estribando-se em sua própria força. Por isso eles são encorajados pelo Senhor a clamar: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Irmãos, a oração dominical nos ensina que para termos vitória em nossa luta com o pecado, nessa luta corpo a corpo por uma vida santa, nós precisamos orar intensamente. É aqui que cabe a aplicação: pedi e dar-se-vos-á. Irmão, você está vivendo tentação, você está em luta contra o pecado, está sendo derrotado. Multiplique, intensifique suas orações, peça para outros irmãos orarem por você, consagre-se ao Senhor, jejue e ore, faça vigílias, clame a Deus, Ele vai te dar vitória. Ore a Deus. A Bíblia diz, queridos, que ao clamor, ao final de cada batalha, nós vamos confirmando o que o Senhor nos assegurou em 1 Coríntios 10, 13. Em 1 Coríntios 10, 13 ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele não tira, mas Ele junto com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus provê livramento. Eu quero, meus irmãos, concluir. Já vimos aqui que devemos pedir a provisão como expressão de dependência diária do nosso Pai, como expressão de contentamento e não de avareza. Vimos que devemos suplicar o perdão que restaura a comunhão com nosso Pai, reconhecendo a pecaminosidade do nosso coração, nosso demérito, mas devemos fazer com espírito de perdão, dispostos a perdoar. Vimos que devemos pedir a proteção para que não pequemos contra o nosso Pai.
mostrando que a oração cristã envolve uma luta implacável contra o pecado. Eu quero, na conclusão e aplicação, fazer algumas aplicações aqui bem rápidas, porque nós já aplicamos na exposição. E eu quero trazer, nesta conclusão, um último princípio. Na verdade, é uma aplicação e, ao mesmo tempo, um princípio. Veja como Jesus nos ensina a pedir pelas nossas necessidades. Não existe o pronome possessivo na primeira pessoa do singular. O pronome é na primeira pessoa do plural. O pão nosso, dá-nos, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem. E não nos deixe. Na versão de Mateus, Pai nosso que está nos céus. Isto significa, queridos, que a oração deve ter uma perspectiva comunitária e não individual. Esse é o princípio. A oração deve ter uma perspectiva comunitária e não individual. Mesmo quando eu oro sozinho no meu quarto, eu preciso entender que eu estou orando como membro de um corpo, que eu estou orando como membro da Igreja de Cristo, que eu estou orando na perspectiva de um membro do povo de Deus. Isto é muito importante, meus irmãos, e é muito importante o pronome que nós usamos nas nossas orações. Eu queria que você pensasse um pouquinho e pensasse em como você ora, e veja que, na maioria das vezes, nós usamos os pronomes na primeira pessoa. E na primeira pessoa do singular. E quando nós falamos no plural, é os meus filhos, o meu emprego, a minha vida, a minha família. Mas Jesus está aqui nos ensinando que nós não oramos sozinhos. A oração cristã é uma oração comunitária. E isto significa, meus irmãos, que nós precisamos interceder uns pelos outros. Significa, na prática, em segundo lugar, que nós precisamos orar uns pelos outros e uns com os outros. Isto significa que você pode ter uma vida individual intensa de oração, você pode ter uma vida familiar intensa de oração, mas se você falhar na sua vida de oração comunitária, você precisa se arrepender disso. Há muitos irmãos que têm uma vida de oração intensa. Tem irmãos que têm uma vida familiar de oração intensa, mas eles pouco oram com a igreja. E como devemos fazer isso? Na SAF tem o projeto Ana, tem o momento Ana. Vem orar com as irmãs. Na mocidade tem o Desperto MP. Você, jovem, tem vindo para orar com os irmãos? Ah, pastor, mas eu posso orar lá em casa e falar nosso. Se você fizer isso, você vai falar pouco isso, porque você vai alimentar o seu individualismo. Às vezes um irmão precisa de uma oração. Na UPA existem reuniões de oração também, eu sei disso. Mas você pode ampliar muito mais. Você pode usar a sua criatividade. A Bíblia diz: orai sem cessar. Sabe o que isso significa? Que você tem que ir além das reuniões de oração. Hoje pela manhã, muito oportunamente, uma irmã me lembrou que antigamente nós costumávamos chegar mais cedo e nós tínhamos um momento de oração antes do culto. Normalmente era dirigido por um dos diáconos ou um dos oficiais. E é verdade, nós precisamos voltar a chegar mais cedo na igreja para orarmos juntos. Mas eu gostaria que isso não fosse de uma maneira formal. Eu não quero voltar a ter um momento de oração com um diácono aqui, onde via poucas pessoas, mas eu quero encorajar você a vir. Talvez você tenha uma vida de oração intensa e você possa incentivar o seu irmão. Você pode chegar aqui 8h15, 8h10, e você pode ver um irmão, chamar aquele irmão. Se você tem uma vida de oração, eu vou ser um instrumento para esse irmão ou para essa irmã. Irmã, vamos aproveitar que estamos aqui, vamos orar uma pela outra, vamos orar pelo culto, vamos orar pelos professores da escola dominical, vamos orar pelo pregador, vamos aproveitar. Quando você faz isso, você saiu da sua vida individual de oração, você influenciou outros. Você pode orar ali atrás no cafezão. Irmãos, eu oro com pessoas ali atrás.
às vezes em pé, nós conversamos, eles compartilham rapidamente algum conflito na sua vida, e eu digo, eu quero orar por você. Você pode fazer isso. Nós não precisamos de uma reunião de oração formal. Sim, participemos das reuniões de oração marcadas, mas nós temos que entender que a oração é como respirar. Aproveite lá atrás, converse com irmãos e diga, eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero agradecer porque você veio hoje, eu quero agradecer a Deus, vamos orar juntos. Muitas pessoas relatam problemas, e às vezes a gente não tem o que falar, mas a gente pode dizer, eu não sei o que falar, mas eu quero orar com você, igreja, desperta a igreja, quantas oportunidades nós temos de orar. Então você pode ter uma vida individual de oração, uma vida familiar de oração, mas se você não expande isso, você não entendeu o caráter comunitário da oração. Eu nunca esqueço, quando eu estive com o professor Francisco Leonardo, um dos homens que mais tiveram influência na minha vida. Ele foi diretor do seminário onde eu estudei, foi professor também, é o sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Eu me lembro que ele veio pregar aqui na igreja, uma ocasião rara, ele veio pregar na igreja, já está com 95 anos, ele estava à porta da igreja, da primeira igreja. Eu falei, ô mestre, que bom vê-lo, e eu o abracei, e ele olhou para mim e disse assim, e aí, irmão, pistos em grego significa fiel, era uma palavra que ele usava. Irmão, antes de fazer a prova, escreva aí, pistos. Depois ele saía da sala, fiel. Eu entendi, ele disse, você está fiel. Pistos. Eu falei, nai didascalé, diacharem theo. Sim, mestre, pela graça de Deus. E ele me abraçou. Ele não falou nada, só me abraçou e disse, Senhor Deus, eu te louvo pela vida desse filho e eu te peço que tu permaneças fazendo-o fiel, ajudando. Ele simplesmente me abraçou e começou a orar. Como nós precisamos fazer isto? Eu quero concluir, queridos. Na oração dominical nós temos a essência da oração. Nós podemos resumir em 2 palavras. Eu resumi em 3, né? Só esse segundo pedido, mas a oração toda, 2 palavras. Oração é adoração. Adoração. Segundo, oração é dependência. Quer resumir em uma? Oração é rendição. São todos os nossos desejos egoístas, os nossos sonhos, o nosso pecado, o nosso orgulho, a nossa mágoa, a nossa corrupção, rendidos aos pés do Senhor. Rendemo-nos à santidade majestosa de Deus, ao seu reino e à sua vontade, com o coração ardendo em zelo, para que todos o adorem. Dizemos, santificado seja o teu nome. Rendemo-nos ao amoroso cuidado do Deus triuno, demonstrado no sustento diário do Pai, no perdão dos pecados através da morte expiatória do Filho e no livramento da tirania do pecado pelo poder de Deus, o Espírito Santo. A oração é a respiração da vida cristã. Mas aprendamos a orar como nos ensinou nosso Senhor. Vamos juntos orar segundo a versão de Mateus. Se você não sabe, você pode abrir lá. Mas se você já tem um tempo, é uma vergonha que você não saiba. Mas eu quero que de coração nós recitemos essa oração e doravante, vez por outra, nós faremos isto de todo o nosso coração. Diz assim, portanto, vós orareis assim, juntos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ouve, Senhor, a oração do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui,